Gênesis, no capítulo 11, me faz lembrar alguns textos bem importantes do livro de Apocalipse. Porque no capítulo 11 de Gênesis mostra que os descendentes de Cã, deles veio Nimrod, falou ontem no capítulo 10, e Nimrod chega até a planície de Siná e ali ele constrói uma cidade. Nimrod era um homem que havia se tornado famoso e importante. A Bíblia diz que ele era um grande caçador. E o seu nome começou a se tornar um nome muito importante, muito célebre. E Nimrod então começa a construir aquela cidade. Logicamente, isso não era trabalho de um homem só, mas ele devia ter um poder de influência muito grande. E com a sua influência, com a sua riqueza, com sua grande liderança, a cidade começou a ser edificada. E de fato foi. E esta cidade então começou a aglomerar pessoas. E Nimrod então ele faz um projeto ainda mais ambicioso do que construir a cidade. Construir uma torre que chegasse até o céu, e ele disse para que o nosso nome se torne célebre. E assim ele estava fazendo um desafio ao Deus eterno. Quando menciona o céu, logicamente essa é uma referência para aquele que reina a partir do céu. E quando Nimrod estava nesse projeto, o texto diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que eles estavam edificando. Claro que Deus não precisava vir à terra para poder ver isto, mas Deus muitas vezes interage nos negócios dos homens. Como, por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor veio para ver a cidade de Sodoma e Gomorra e avaliar se realmente era um caso de aplicar um juízo destruidor. E assim aconteceu também em relação à cidade de Babel. E o caso de Babel era um caso muito grave, porque era um caso de desafio a Deus. Aquele Deus que havia feito uma aliança com os homens e dito que a terra nunca mais seria destruída por um dilúvio, o mesmo Deus que tão generosamente botou sua marca nos céus através de um arco, agora um homem queria colocar sua marca que chegasse até o céu para tornar o seu nome célebre e importante em toda a face da terra. O texto diz que o Senhor chegou à conclusão que agora não haveria limite para a maldade do homem. Uma vez que eles estavam decididos a morar aglomerados, a maldade seria multiplicada, porque a influência de um seria sobre o outro, e assim o pecado seria ainda mais terrível do que foi antes do dilúvio, motivo pela qual Deus já havia destruído a superfície da face da terra. Então o Senhor confunde ali a língua das pessoas. Até então existia apenas um idioma falado por todas as pessoas. E agora Deus faz de tal forma que uns não conseguem compreender os outros mais, à exceção de grupos que falavam a mesma linguagem. Então houve a necessidade de se agrupar aqueles que falavam a mesma língua. E como de uma forma geral eles não conseguiam mais entender-se entre eles, terminou se dispersando por toda a terra como era o plano de Deus. O plano de Deus não era que os homens ficassem todos em um mesmo ambiente, mas que eles pudessem se espalhar pela superfície da terra. E isto então terminou ocorrendo com a confusão das línguas a partir ali da cidade de Babel, da Torre de Babel. Todas as pessoas que têm esse desejo de serem célebres, celebridades, eles têm esse espírito de Babilônia. Eles têm esse desejo de serem destacados, importantes. Esses que se fascinam com o Big Brother da vida, que querem ser celebridades, eles carregam este mesmo espírito de desafio contra Deus. Por que a Torre de Babel e a cidade de Babel me lembra o livro de Apocalipse? Porque Babel ela deixou de existir literalmente desde aquela época antiga lá do passado. A cidade em si terminou com a separação das pessoas, perdendo a relevância, e aí ela desapareceu no tempo, lá muito tempo no passado. Mas em relação aos eventos finais, aos últimos momentos da história dessa terra, a Bíblia menciona novamente Babilônia. Logicamente, não está falando daquela cidade, pois ela não existe até os dias de hoje. Mas Deus está mencionando aqui uma nova Babilônia, que não é aquela mesma, nem carrega o nome de Babilônia, mas é apenas porque tem as características do desafio contra Deus. No capítulo 14 de Apocalipse existem 3 mensagens mencionadas como sendo proclamadas por anjos, mas nós sabemos que Deus confiou a proclamação do Evangelho aos homens. Então,
Como a palavra anjos também significa mensageiros, a gente pode entender que existem mensageiros de Deus proclamando três mensagens. São as últimas mensagens de Deus para os habitantes dessa terra. Quando estas três mensagens forem concluídas, Deus então derramará a sua ira sobre os habitantes do mundo e depois mandará o seu filho Jesus vir buscar o seu povo. Eu vou mencionar apenas a segunda mensagem, pois ela diz respeito à Babilônia. Diz assim em Apocalipse 14, verso 8: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, este é o anúncio da queda da Babilônia espiritual. A outra Babilônia caiu quando o próprio Deus desceu e confundiu a língua deles, e eles não conseguiam mais se entender, e por conta disso, destruiu-se aquele projeto que eles tinham. E agora o texto está dizendo que Babilônia espiritual também vai cair. E para dar a entender quem é essa Babilônia, o texto diz que esta Babilônia tem tido uma influência sobre todas as nações da terra. Está embriagando as nações da terra com o vinho da sua prostituição. Então é chamada de prostituta, porque prostituição vem de prostituta. E essa prostituta tem um vinho que embriaga as pessoas. Qual seria o vinho? Ela seria capaz de entregar uma bebida para todos os moradores da terra? Logicamente que não. Então o vinho é a sua influência, a sua doutrina. No capítulo 17 de Apocalipse tem uma revelação bastante importante. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então aqui ele vai mostrar uma meretriz. E lá no capítulo 14, quando falava de Babilônia, falava que era uma prostituta. Então está falando da mesma personagem aqui. E falando lá no capítulo 14, no verso 8, que ela deu do seu vinho que embriagou todas as nações da terra. E para não ficar dúvida que é o mesmo personagem, quando fala da grande meretriz, o verso 2 diz: Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que embebedaram os que habitam na terra. Então é exatamente a mesma figura, representada por uma mulher. Essa mulher tem uma influência sobre todos os habitantes da terra e todos os governantes terminam se envolvendo com ela. E nós sabemos que quando a Bíblia fala em uma mulher, está se referindo a uma igreja, quando é em termos de profecia. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, a cor dela, das suas roupas, é púrpura e escarlata, que é o vermelho escarlata. Então, cor roxa e vermelha. Adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Então, é uma mulher que tem essas características, as vestes nessa cor, e é muito rica, pois está adornada de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. O detalhe do cálice é bastante importante. Transbordante de abominações, com a imundície da sua prostituição. Então essa mulher tem um cálice de abominações, e essas abominações são os seus ensinos, pois é o ensino que influencia as pessoas do mundo todo. Na sua fronte, na testa, provavelmente ela estava com um diadema ou uma coroa, e diz bem assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então esta mulher é chamada de Babilônia, e ela é a grande, a mãe das meretrizes. Então existem outras que são filhas dela. Se nós pensarmos que o termo mulher em profecia se refere à igreja, então o texto está dizendo que existe uma igreja. Por que que ela é uma prostituta? Porque ela é do cristianismo, não é do Islã, não é de outras religiões, é do cristianismo. Pois ela, quando se torna meretriz, é porque ao invés de ser fiel ao esposo, que é Cristo, ao noivo, ela se torna então infiel a ele. Por isso ela recebe o nome de meretriz, o título de meretriz. Mas o texto diz que ela tem outras filhas e que ela é mãe das abominações da terra.
Agora o mais terrível, no verso 6, diz: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que leva a mulher. Então esta mulher está montada sobre uma besta. Claro que a gente já sabe que em Apocalipse, quando se refere a um animal, foi o próprio anjo que disse para Daniel, lá nas visões de Daniel, que os animais representam reinos, ou seja, poder civil. Então esta mulher, além de ser um poder religioso, ela também é um poder civil. Ela é uma igreja, mas também ao mesmo tempo é um poder civil. E por ser um poder civil, consegue se relacionar também com todos os governantes civis da terra. E por isso que estes homens são também embriagados com o vinho desta mulher, desta igreja. O grande espanto de João nessa visão é que ele entende que essa mulher representa uma igreja. Uma igreja que é chamada de prostituta porque ela não é mais fiel ao seu Senhor, ao seu esposo, que é Jesus Cristo. Ela havia se corrompido o seu ensino. Agora o espanto de João é que essa mulher é culpada do sangue do povo de Deus. Ela derramou muito sangue e por conta disso o termo diz que ela está embriagada com o sangue dos santos. Quem são os santos? Apocalipse 14, 12 diz que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então essa mulher está culpada, ela é culpada de ter matado, executado, tirado a vida daqueles que guardavam os mandamentos de Deus, que a Bíblia chama dos santos do Senhor. João está admirado, pois se era dentro do cristianismo, como que pode perseguir e matar o próprio povo de Deus? Então, em Apocalipse, capítulo 18, vem a última mensagem para aqueles que estão em Babilônia ou que faz parte das filhas de Babilônia, porque ela é a mãe das meretrizes, significa que existem outras meretrizes também. E aqui tem a mensagem de Deus para nós. Apocalipse 18, a partir do verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, esta mensagem vai ser dada de forma muito clara, muito abrangente, para que toda a terra ouça essa mensagem. Por isso que a mensagem ilumina a terra. Qual é essa mensagem? Está no verso 2 em diante. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi então a voz do céu dizendo: Esta é a mensagem para nós. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então o texto é bastante claro que, embora a Babilônia seja infiel a Deus, seja infiel ao esposo Cristo Jesus, em Babilônia tem povo de Deus. Não podemos pensar que o povo de Deus, eles não estão espalhados entre Babilônia e as meretrizes que são filhas de Babilônia, conforme disse Apocalipse capítulo 17, verso 5. É o sistema que é corrompido. O povo de Deus está lá, mas o povo de Deus tem que sair de Babilônia, porque se não sair, se torna cúmplice, se torna responsável e serão participantes também dos seus flagelos. Deus irá derramar as suas pragas sobre todos aqueles que escolherem viver na mentira, pois Babilônia, o vinho dela é a mentira. São as suas doutrinas que não são mais inteiramente cristãs, mas são misturadas com o paganismo. A última mensagem de Deus é para o seu povo se desligar de Babilônia e das demais meretrizes que fazem parte de Babilônia e unir-se unicamente a Jesus Cristo, através da fidelidade, pois o nosso relacionamento com Deus só pode existir na base da fidelidade. Babilônia caiu porque ela deixou de ser fiel,
E quando ela se tornou promíscua, o texto diz que ela passa a ser chamada de uma meretriz. E o povo de Deus deve então viver na verdade e abandonar a mentira. O sistema religioso, de uma forma bastante ampla, representado por Babilônia, pois ela é chamada de a Grande, está completamente corrompido. E a gente deve pensar que quando uma igreja se une ao Estado, ou melhor, a igreja tem um poder, ela controla a besta, a mulher está montada sobre uma besta, e uma besta é um animal que representa uma autoridade civil, um governo mesmo, uma nação. Quando a igreja se mistura religião com poderes civis, ela está demonstrando exatamente quem ela é. E o povo de Deus que está lá é convidado a se desligar e se unir à verdade. O povo de Deus tem compromisso com Deus, não tem compromisso com tradições humanas, mas com a verdade da palavra de Deus. Esta é a associação que eu consigo ver do capítulo 11, quando fala sobre a Babilônia literal com a Babilônia espiritual de Apocalipse, nos capítulos 14, 17 e 18. E só lembrando que ainda no capítulo 11 de Gênesis fala da linhagem de Sem e vai chegar em Abraão, com quem Deus tinha feito, ou Deus faria uma aliança. Então Deus está disposto a fazer uma aliança conosco. É o contrário de Babilônia. Babilônia vem dos descendentes de Cã e Abraão vem dos descendentes de Sem. E aqueles que se unem a Deus em fidelidade como Abraão são contados entre o seu povo, e são apenas estes que vão receber herança no reino dos céus. Por isso que nós somos chamados a nos desligar de Babilônia e unir-nos aos fiéis do Senhor, aqueles que têm uma verdadeira aliança com Cristo.